Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico. Atos dos Apóstolos 17 verso 24. Almeida Revista e Atualizada 1993. Aqui está um estudo bíblico de Atos 17 24, conforme solicitado. Introdução. Atos 17 narra a jornada missionária de Paulo, culminando em seu famoso discurso no Areópago. Diante de uma audiência curiosa e filosófica, Paulo busca conectar o evangelho com a cosmovisão ateniense, que era repleta de ídolos e deuses desconhecidos. O versículo 24 é crucial nesse discurso, pois estabelece a base teológica para o argumento de Paulo, contrastando o Deus verdadeiro com os ídolos feitos por mãos humanas, que são incapazes de representar ou conter o Criador do universo. Contexto histórico. Atenas, no tempo de Paulo, era um centro de filosofia e cultura. A cidade era repleta de templos dedicados a diversos deuses, refletindo a religiosidade dos atenienses. Atos 17 verso 16 e versos 22 ao 23. Paulo observou essa idolatria e usou o altar ao Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus Criador. Ele evita confrontos diretos e usa uma abordagem contextualizada para apresentar o Evangelho. Santuários feitos por mãos humanas, Atos 17 24, era uma crítica implícita à dependência dos atenienses em ídolos para se conectarem com o divino. O templo em que adoravam era muito importante para eles, era central ao modo como viviam. Paulo desafia essa noção, afirmando que o Criador é transcendente e não pode ser confinado a construções materiais. Interpretação. Atos 17 24 declara a soberania e a transcendência de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe afirma que Deus é o Criador ex nihilo, a fonte de toda a existência. Essa declaração é fundamental para a teologia cristã protestante, que enfatiza a distinção entre Criador e criatura. Sendo ele Senhor do céu e da terra, reforça a autoridade universal de Deus sobre toda a criação. A frase "não habita em santuários feitos por mãos humanas" nega qualquer tentativa de limitar ou controlar Deus por meio de construções ou rituais. Isso ressoa com a doutrina da imutabilidade de Deus, onde Deus é autossuficiente e independente da criação. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos lembra que nossa adoração deve ser baseada em um relacionamento pessoal com o Deus vivo, e não em rituais vazios ou dependência de lugares físicos. Deus está presente em todos os lugares e não precisamos de templos construídos por humanos para nos aproximarmos dele, já que Deus está presente em todos os lugares e através de Jesus Cristo ele se aproxima de cada um. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Paulo usa esse conceito de um Deus criador, transcendente, ao invés dos muitos deuses limitados e mundanos das religiões gregas, para lançar as bases para o resto de seu discurso, que culmina na ressurreição de Cristo. Atos 17 versos 31 ao 32. Veja as referências. Isaías 66 versos 1 ao 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Este versículo do Antigo Testamento reforça a ideia de que Deus não pode ser contido em um templo feito por mãos humanas. A soberania e a transcendência de Deus são enfatizadas, e é a humildade e a obediência a Deus que realmente importam. João 4 versos 21 ao 24. Disse-lhe Jesus: mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina que a verdadeira adoração transcende os lugares físicos e se com adoração em espírito e em alinhando-se com a mensagem. Atos 17 24 sobre a transcendência de Deus em relação aos santuários físicos. Essas referências cruzadas ajudam a aprofundar nossa compreensão de Atos 17 24, mostrando que a ideia de Deus como transcendente e não limitado a templos físicos é consistente ao longo das Escrituras.
Elas também enfatizam a importância de um relacionamento pessoal e genuíno com Deus, em vez de simplesmente seguir rituais externos.